Quem eram os druidas e qual era o seu papel na sociedade celta? Sejam bem-vindos, exploradores, eu sou o Lucas e esse é o Mundo dos Mitos. Hoje, vamos falar dos druidas, sábios místicos das antigas terras celtas. Então, peguei um lugar, cliquei no botão de inscrição e vamos começar. Desde os tempos antigos, os druidas têm fascinado e intrigado, envoltos em mistério e sabedoria. Esses sábios da antiguidade desempenharam papéis vitais na sociedade celta, não apenas como líderes espirituais, mas também como conselheiros e guardiões da tradição. Neste vídeo, exploraremos as origens, o conhecimento e o papel dos druidas na sociedade celta, bem como seu declínio e renascimento ao longo da história. Os druidas eram membros de uma classe sacerdotal entre os povos celtas da Europa antiga. Eles eram os guardiões do conhecimento, os mediadores entre os deuses e os homens, e os defensores da ordem natural. Origens. Suas origens são tão antigas quanto as raízes das árvores antigas que eles veneravam. Nos recantos sombrios das florestas celtas, onde a luz do sol mal penetrava, os druidas eram os guardiões dos segredos da natureza e dos céus. Segundo algumas lendas, os druidas surgiram das próprias entranhas da terra, nascidos da união mística entre os espíritos dos bosques e as forças primordiais que moldaram o mundo. Dizem que sua sabedoria era tão profunda que podiam comunicar-se com os deuses e interpretar os desígnios do destino. Outras histórias sugerem que os druidas eram os herdeiros de uma linhagem de sábios que remontava aos tempos imemoriais, uma linhagem que passava de mestre para discípulo, carregando consigo o conhecimento sagrado e os segredos da terra. Independentemente de sua origem exata, os druidas deixaram um legado duradouro na história e na imaginação das pessoas. Suas práticas místicas e rituais ancestrais continuam a ecoar nas tradições e folclores das terras celtas até os dias de hoje, lembrando-nos de uma época em que a conexão entre o homem e a natureza era profunda e sagrada. Conexão com a natureza. Guardiões dos segredos da natureza, sábios entre as sombras das antigas florestas. Sua conexão com a natureza transcende o entendimento comum. Dizem que os druidas eram os intérpretes dos mistérios da terra, do céu e do cosmos, e que seu conhecimento era tecido nas próprias fibras do mundo natural. Na tradição dos druidas, cada árvore, cada rio, cada animal carregava consigo uma história, uma lição, um poder. Eles viam a natureza como um grande livro aberto, no qual podiam ler os sinais do futuro, compreender os desejos dos deuses e encontrar a cura para os males da alma. Os druidas buscavam a harmonia com todas as formas de vida, reconhecendo-se como parte de um todo maior. Eles celebravam os ciclos das estações, honravam os espíritos dos antepassados e preservavam os rituais sagrados que ligavam o mundo visível ao invisível. Nas lendas dos druidas, encontramos histórias de magia e sabedoria transmitidas de geração em geração, envolvendo-se em enigmas e mistérios que desafiam a compreensão humana. Suas práticas e crenças ecoam ainda hoje, lembrando-nos da profunda conexão entre o homem e a natureza. Papel na sociedade celta. Os druidas na sociedade celta eram mais do que simples líderes espirituais, eles eram os guardiões do conhecimento, os conselheiros dos reis e os mediadores entre os deuses e os homens. Seu papel era tão fundamental que permeava todos os aspectos da vida celta. Dizem que os druidas eram os detentores do saber sagrado, conhecendo os mistérios dos deuses e os segredos da natureza. Eles eram os juízes nas disputas, os curandeiros nas enfermidades e os profetas nos tempos de incerteza. Sua palavra era respeitada e temida, pois sabiam tanto trazer bênçãos quanto lançar maldições. Além de seus conhecimentos espirituais, os druidas também desempenhavam um papel importante na preservação da cultura e da tradição celta. Eles eram os bardos, os poetas e os guardiões das histórias que mantinham viva a identidade do povo celta. Na sociedade celta, os druidas eram uma classe à parte, uma elite intelectual e espiritual que influenciava as decisões dos governantes e guiava o destino do povo. Sua autoridade era baseada não apenas em seu conhecimento, mas também em seu compromisso com os valores celtas de honra, coragem e respeito pela natureza. Os druidas desempenhavam um papel fundamental na orientação espiritual e moral da comunidade. Eles eram procurados por sua sabedoria e conselho em questões importantes, desde conflitos internos até decisões de guerra. Além de suas funções religiosas, os druidas também atuavam como juízes e mediadores em disputas civis. Sua autoridade era reconhecida por todos, e suas decisões eram respeitadas como justas e imparciais. Conhecimento. Os conhecimentos dos druidas eram vastos e profundos, envolvendo uma compreensão única do mundo natural, dos ciclos cósmicos e dos segredos da alma humana. Disse que eles dominavam diversas disciplinas, desde a astrologia até a medicina herbal, passando pela poesia e pela filosofia.
Um dos aspectos mais fascinantes do conhecimento druídico era sua habilidade de interpretar os sinais da natureza. Eles observavam os movimentos das estrelas, os padrões das nuvens e o comportamento dos animais para prever o futuro e orientar as decisões importantes da comunidade. Além disso, os druidas eram mestres na arte da cura, utilizando plantas, minerais e rituais de purificação para tratar doenças do corpo e da mente. Suas poções e encantamentos eram considerados tão poderosos que muitos os temiam e respeitavam. Os druidas também eram os guardiões do conhecimento oral, transmitindo as tradições e os ensinamentos ancestrais através de histórias, mitos e poemas épicos. Eles acreditavam no poder das palavras para moldar a realidade e preservavam as narrativas sagradas que conectavam os celtas ao seu passado e ao seu destino. No entanto, os conhecimentos dos druidas eram envoltos em mistério e segredo. Muito do que sabemos sobre eles hoje é baseado em relatos de povos que os encontraram, pois os próprios druidas não registravam seu conhecimento por escrito, preferindo confiá-lo à memória e à tradição oral. Declínio e renascimento. O declínio dos druidas começou com a chegada do cristianismo à Europa, especialmente após a conversão dos celtas ao cristianismo. Com a disseminação da nova fé, muitos dos rituais e práticas druídicas foram reprimidos ou proibidos, levando ao enfraquecimento da posição dos druidas na sociedade celta. Além disso, as invasões estrangeiras e as guerras também contribuíram para o declínio dos druidas, com muitos deles sendo perseguidos, mortos ou forçados a se esconder para preservar seu conhecimento e tradições. No entanto, o espírito dos druidas nunca foi completamente extinto. Ao longo dos séculos, houve renascimentos periódicos do interesse pelo druidismo e pela espiritualidade celta. Durante o movimento romântico do século XIX, por exemplo, houve um ressurgimento do interesse pela cultura celta e pelo folclore, o que levou ao renascimento de algumas práticas e tradições druídicas. Hoje, existem comunidades e organizações dedicadas ao estudo e à prática do druidismo moderno, que buscam reconectar-se com as tradições antigas e adaptá-las ao mundo contemporâneo. Conclusão. Os druidas permanecem como símbolos de sabedoria, conexão com a natureza e respeito pelas tradições ancestrais. Seu legado perdura através dos séculos, inspirando aqueles que buscam uma compreensão mais profunda do mundo natural e espiritual. Então, enquanto exploramos os mistérios dos druidas, lembramos de honrar a sabedoria do passado e nutrir a conexão eterna com a natureza. Se você gostou dessa história e quer mais conteúdo sobre mitologias, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar um like. Compartilhe suas reflexões nos comentários, e nos vemos no próximo vídeo.